convidar agora o senhor Yuri Alencar, da Dow, onde ele estará abordando o assunto polialquilenos, glicóis solúveis em óleo, aspecto e novas aplicações. Olá, bom dia a todos. Primeiramente, em nome da Dow, a gente agradece a oportunidade de estar aqui apresentando nossa linha de polialquileno glicóis, os PAGs solúveis em óleos minerais, falando sobre alguns aspectos e conceitos em aplicações. Então, primeiramente, só contextualizando a Dow é uma empresa global, tem a presença forte em vários países e há 50 anos na América Latina, também com uma linha de fluidos e lubrificantes industriais, reconhecida marca Yukon, há bastante tempo. E ela é totalmente baseada nos polialquileno glicóis. Mas quando a gente olha no mercado global de fluidos e lubrificantes, a gente vê um mercado sempre muito dominado com os óleos minerais, os hidrocarbonetos em geral, e que vão ser consumidos principalmente pelas aplicações mais tradicionais de óleos de motor, hidráulicos, compressores, etc., usinagem, graxas. Mas a participação dos sintéticos, apesar de uma fatia relativamente pequena desse bolo de 3%, ela vem crescendo constantemente nos últimos anos a faixas interessantes, de 6%. E olhando para a estrutura dessa fatia dos 3%, as principais químicas que tomam conta dessa linha de sintéticos são alguns hidrocarbonetos também, as polialfa-olefinas e os PIBs, os isobutenos, e também outros como os polióis ésteres, ésteres sintéticos em geral, e os polialquileno glicóis, os PAGs ou PAGs, que é justamente a linha dos Yukon da Dow. Mas, tradicionalmente, os poliglicóis, eles até são classificáveis entre poliglicóis solúveis ou insolúveis em água, e eles se encontraram um nicho, assim como todos os outros sintéticos, mas o nicho dos poliglicóis, dos PAGs, foi em formulações de alto desempenho e também em formulações à base de água, ou formulações solúveis em água. Mas isso, de certa forma, também sempre limitou a aplicação dos poliglicóis, dos PAGs, a essas aplicações por conta da immiscibilidade ou incompatibilidade com outros hidrocarbonetos, algo que os outros sintéticos também expandiram nesse sentido como componentes de formulações de óleos minerais. Então a Dow tinha um desafio para tentar expandir essa aplicação, que era resolver esse problema da miscibilidade, de compatibilidade com hidrocarbonetos, mas sem perder as características que sempre foram reconhecidas dos poliglicóis, por isso a existência deles e as vantagens deles. Então o que a gente traz como uma nova linha é uma linha de poliglicóis que resolveu esse problema, trazendo uma miscibilidade, uma compatibilidade com hidrocarbonetos, óleos minerais, mantendo ainda as propriedades. E que elas sempre foram reconhecidas, em algum sentido, por, principalmente, um excelente índice de viscosidade, uma excelente lubricidade dos poliglicóis, dos PAGs, com baixos coeficientes de atrito e altos índices de viscosidade para vários níveis de ISO-VG, de viscosidades diferentes. E também alta estabilidade hidrolítica, obviamente até sua solubilidade em água comprova isso. E estabilidades oxidativas em diferentes meios, através também de aditivos, sempre foi uma grande vantagem. Sua degradação é limpa, então nunca formou grandes borras e depósitos. Isso é reconhecido também como uma das principais características dos poliglicóis. Mas existia um certo limitação em algumas outras propriedades também consideradas bastante importantes. Além dos compatibilidades com elastômicos e borrachas em geral, a higroscopicidade, por conta da sua familiaridade com a água, também era considerado um limitante, mas principalmente a limitação de compatibilidade com outros tipos de óleos e outros tipos de hidrocarbonetos. E o que a linha nova, que é chamada de Yukon OSP, os Yukon Oil Soluble do PAGs do inglês, resolveu muito bem essas dificuldades ou essas limitações, ainda mantendo os níveis de alto desempenho, reconhecido em algumas propriedades do poliglicol ou dos PAGs. Então, a compatibilidade com elastômeros, principalmente, junto com o objetivo que era maior de miscibilizar com outros óleos, foi extremamente melhorado nessa nova linha de óleos solúveis ou de PAG solúveis em óleos minerais. E
Com isso, se abre alguns conceitos e possibilidades, classificando esses Yukon OSP como uma nova classe de óleos de grupo 5 para formulações e também para aditivos melhoradores de algumas propriedades de fluidos em geral, fluidos e lubrificantes. Alguns dos principais conceitos e aspectos que são percebidos com essa nova linha são como componentes de melhor desempenho para ajudar no controle principalmente da formação de depósitos, borras e verniz em operações com hidrocarbonetos e com outros componentes também, assim como a grande redução de atrito que ele proporciona por ser uma característica inerente dos PAGs, dos polialquilenoglicóis, e trazendo com isso um poder de solvência por conta de sua inerente natureza química, para melhorar a compatibilidade de aditivos com sistemas onde existia uma certa limitação, principalmente em óleos de grupo 3 e óleos do grupo 4, as polialfa-olefinas. Isso como melhoradores, agora como óleos bases também, além disso, o seu próprio índice de viscosidade inerente já transforma a formulação baseada nos Yukon OSPs em um lubrificante ou um fluido com alto índice de viscosidade. A excelente estabilidade oxidativa se mantém, também a formulação final pode ser reconhecida com esse grande advento de uma propriedade interessante. E a estabilidade hidrolítica, onde antes era difícil conceber um lubrificante, um fluido hidráulico que pudesse aceitar uma contaminação de água significativa sem alterar as suas propriedades, com os OSPs ela se torna muito mais fácil de ser controlada. Então, com isso, a gente traz um novo envelope de aplicações que podem ser relacionadas com equipamentos específicos e algumas propriedades tradicionalmente reconhecidas como críticas nesses equipamentos, e que os Yukon OSP podem trazer vantagens, alguns já comprovados em laboratório, outros já comprovados, inclusive, em alguns testes de campo, mas principalmente o que a gente vislumbra em óleos compressores, reduzindo, obviamente, a formação de depósitos e por isso a confiabilidade do equipamento, evitando as paradas e problemas de operação. Os óleos de motores e transmissões, reduzindo o coeficiente de atrito, melhorando então a sua eficiência energética, que a gente pode traduzir em consumo de combustível para os óleos de motores, de combustão, de cárter, principalmente de veículos automotivos. Óleos de engrenagens, a eficiência energética junto com o coeficiente de atrito e mais o índice de viscosidade, permite que a operação de uma caixa de engrenagem seja bastante eficiente, controlando inclusive a temperatura que essa caixa de engrenagem pode atingir, diminuindo o atrito do metal ao metal. Além disso, fluidos de corte, em geral, fluido a gente chama de metalworking, mas tradicionalmente traduzido como fluido de corte, usinagem em geral, mas não se limitando a isso, aos fluidos de deformação, estamparia e outros mais. E graxas de todo tipo, melhorando a estabilidade em alta temperatura e principalmente evitando um componente lubrificante que tenha voláteis, com fumaças possivelmente tóxicas e formação de depósitos e cinzas, incompatíveis com o resto da formulação da graxa. Mas isso sempre limitado a um primeiro pensamento de óleos minerais é incorreto. A gente também vislumbra isso e tem demonstrado alguns trabalhos. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns trabalhos em estender isso daí um pouquinho mais também para os óleos hoje já considerados de alto desempenho, os óleos sintéticos do grupo 4 e também outros ésteres vegetais e sintéticos. Então, como polialfa-olefinas é um aditivo que reduz o atrito, sempre é bem-vindo, controlando a formação de possíveis depósitos que ainda são relacionados com a operação em fluidos base hidrocarboneto, e um poder de solvência que pode facilitar ou pode ajudar muito a extrair o máximo de desempenho dos aditivos que são colocados nas formulações e que em polialfa-olefina já são mais limitados, os que têm uma boa compatibilidade, e até chegando a anular alguns possíveis efeitos de incompatibilidade com selos ou leves deformações em elastômeros que compõem os equipamentos, pois a polialfa-olefina, quando gera um pouquinho de contração dos elastômeros, pode ser anulado com um componente de PAG
do ZIL com OSP, que vai gerar um leve inchamento, e por isso anulando qualquer problema das deformações dos elastômeros dentro dos equipamentos, das operações em geral. E no caso dos ésteres sintéticos e vegetais, a estabilidade hidrolítica que o OSP tem pode ajudar a resolver esse problema, ou essa limitação, vamos chamar assim, constante dos ésteres em condições de alta quantidade de água, e também melhorando a deposição, controlando a formação dos depósitos, borras e o verniz, ou até aquela resina que é formada em alguns contatos que são solicitados de uma forma a degradar o fluido, que é natural. Bom, esses são os aspectos gerais, e aproveitando esses conceitos que a gente tem trazido e verificado, eu gostaria de tocar numa aplicação mais específica, onde tem alguns parâmetros bastante importantes dessas aplicações que vale a pena chamar a atenção na possível utilização dos OSPs para melhorar esses parâmetros. O primeiro é falar sobre os fluidos hidráulicos. Os fluidos hidráulicos é um componente muito importante da indústria de lubrificantes. E a gente tem alguns conceitos em dois tipos de parâmetros, tomando, por exemplo, uma formulação puramente baseada em hidrocarboneto ou de óleo mineral, em uma quantidade de 1 a 20% de aditivação ou de componente do ZIL com OSPs, algumas vantagens já podem ser esperadas, como a própria controle de formação de depósitos, de borras, controle nos efeitos danosos da degradação do fluido natural, mas também minimizando o desgaste, porque a diminuição do coeficiente de atrito gerado pela presença do OSP é bastante proeminente e pode ajudar a preservar o desgaste das peças internas das bombas. Mas pensando também em outros óleos, fluidos sintéticos, hidráulicos, entre 5% e até 15% de OSPs, mais vantagens já são também podem ser esperadas nesses óleos que já são reconhecidamente superiores. E novamente, a gente fala de controle de depósitos, mas começa a olhar para alguns parâmetros talvez um pouco mais críticos, que se tornam mais evidentes justamente em operações que requerem um controle melhor do fluido para melhor operação. Os OSPs, a gente vai ver, ajudam na desaeração ou ajudam a evitar a incorporação de ar permanente, que tem sérios impactos na operação de um sistema hidráulico, mas também ajuda a manter algumas vantagens que já são percebidas nesses fluidos sintéticos, como a biodegradabilidade e a estabilidade hidrolítica no caso de alguns produtos ou fluidos que são baseados em componentes que têm uma certa degradação específica quando numa atmosfera com bastante água. Então, se a gente olha especificamente para um problema que é reconhecidamente crítico em sistemas hidráulicos, que é a incorporação de ar, a desaeração é um parâmetro bastante importante, principalmente para os sistemas de mais alta pressão. E ela tem impactos conhecidos e bastante complicados de se operar num sistema hidráulico. Primeiro, a incorporação de ar pode mudar a taxa de compressibilidade, alterando o modo de compressibilidade dos fluidos hidráulicos. Em alta pressão isso se torna bastante importante. E, obviamente, isso gera cavitação no sistema. A cavitação pode ser desde macrocavitação, que gera ruídos, e aquelas famosas marteladas dos sistemas de hidráulico, que realmente são uma pancada bastante forte mecânica que desestabiliza. Além de microcavitação, que pode estragar algumas partes internas das bombas e de outros componentes, também gerando instabilidade nos controles. A própria leitura se torna muito mais difícil nos sistemas de vazão e pressão. Mas, além disso, o oxigênio preso dentro do ar incorporado acelera totalmente o processo de degradação por oxidação, justamente porque é o componente que precisa dentro desses sistemas de alta pressão e alta temperatura para iniciar uma degradação acelerada do fluido. E além disso, a gente sabe que quanto maior a viscosidade de um fluido hidráulico, mais difícil se torna a desaeração, ou mais estável fica essa incorporação de ar. Então há sempre um desafio em trabalhar com esse parâmetro que é considerado bastante crítico na maioria dos sistemas hidráulicos, principalmente de alta pressão. O que a gente vai mostrar é que os OSPs proporcionaram uma rápida desaeração em sistemas formulados com base em OSP. Se a gente
colocar em perspectiva, até comparando com tradicionais formulações de diferentes produtos ou diferentes bases químicas de fluidos hidráulicos do mercado, a típica taxa de desaeração baseada num parâmetro tradicional da indústria, que é a STM, a típica faixa de desaeração, ela vai desde de alguns minutos até alguns vários minutos, chegando até alguns 8 minutos. Então, se a gente pega as formulações baseadas em óleo mineral, a faixa sempre fica em torno de 4, nos melhores casos, até próximo de 8 minutos para esse teste padrão da STM, sempre realizado a uma temperatura de 50 graus, que pode até ser diferente na operação, mas é o padrão da indústria. E quando a gente passa para polialfa-olefinas, esses valores reduzem, mas ficam próximos de 3 minutos ainda para desaeração nesse teste. Alguns ésteres, tanto sintéticos quanto 100% vegetais, mas tipicamente as formulações base éster, que são consideradas amigáveis ao ambiente, têm uma limitação mais acentuada nesse específico parâmetro que é a incorporação de ar. E os dados sempre estão na faixa de 5 até 8 minutos de desaeração nesse mesmo teste. E a gente coloca sempre o benchmark reconhecido do mercado dos ésteres fosfatos para a desaeração próximo daí da casa de 1 minuto. Então, para colocar em perspectiva, uma formulação relativamente simplista de um fluido mineral, de um fluido hidráulico com OSP puramente e uma pequena quantidade de aditivos, relativamente razoável, de quase 2%, a desaeração foi extremamente boa, ou extremamente rápida. A incorporação de ar foi bastante mais limitada e a desaeração reproduziu um resultado de menos de 1 minuto nesse mesmo teste, ficando assim acima de qualquer outro tipo de formulação do mercado. Agora, alinhado a isso, algumas rápidas propriedades, o índice de viscosidade do OSP para esse nível de viscosidade, um ISO VG 46, bastante interessante, e o ponto de fluidez também bastante importante para compressores que trabalham já numa temperatura bastante mais reduzida. E além disso, aquelas propriedades inerentes que a gente comentou de redução de atrito, de melhoria de lubricidade, a gente pode colocar em perspectiva numa análise de uma ferramenta chamada de MTM, ou Mini Traction Machine, que permite comparar essas características de lubricidade no ponto de vista bastante fundamental do coeficiente de atrito. A gente pega o OSP 46, que é o fluido puro base que a gente usou nessa formulação de hidráulico, ele puramente já atinge um nível, que é a linha azul, a linha azul já atinge um nível considerado baixo, mas para um óleo base puro, sem nenhuma aditivação. Mas quando comparado a um fluido de óleo base mineral, um fluido hidráulico também, ISO 46, de alto desempenho, chamado de top tier, com todos os aditivos, a gente vê que a linha verde dele já está até abaixo do próprio OSP puro. Agora, uma composição com os aditivos adequados, tomando como base o fluido OSP, o Yukon OSP 46, reduz esse coeficiente de atrito a níveis bastante mais reduzidos, ou seja, traduzindo isso numa maneira geral, isso deve representar um ganho de lubricidade, de eficiência energética, e também de proteção dos equipamentos bastante significativa. Então, numa maneira geral, um fluido formulado de uma forma relativamente simples, com um OSP 46 e um pacote de aditivos tradicional, anticorrosivo, um antidesgaste e um antioxidante, tem características interessantes para um fluido hidráulico, e vale destacar a combinação das características do OSP se reproduzem numa ficha completa de um fluido hidráulico base OSP 46, com uma excelente lubrificação demonstrada pelo coeficiente de atrito, mas também reconhecida no teste mais tradicional da indústria, o famoso 4 balls. Uma desaeração bastante interessante, como vimos, e também uma estabilidade à oxidação importante. No teste padrão de 120 dias, de 70 dias a 120 graus, uma mudança de viscosidade bastante pequena e um aspecto ainda bastante límpido e livre de borras e depósitos.
isso é bastante interessante numa combinação de fatores para um óleo hidráulico desse tipo. E, claro, a gente também não esquece que isso é validado da forma que a indústria reconhece, com alguns testes de bombas. O teste de bomba Vane foi conduzido e está já reportado com alguns excelentes resultados, a temperaturas e pressões de mais de 2.000 PSI, com baixíssimo desgaste, melhor inclusive do que os tradicionais fluidos de antidesgaste do mercado. Agora, isso não se limita só aos fluidos hidráulicos, a gente tem falado de algumas outras aplicações, e mais uma específica que para o mercado, principalmente brasileiro, é algo bastante importante, onde os sintéticos têm uma participação inclusive maior do que os 3% globais do mundo de lubrificantes. E em fluidos de corte, fluidos de usinagem, sintéticos e semissintéticos representam uma fatia bastante superior. Então, para nós, vale muito a pena olhar para esse mercado como também um futuro consumidor da nova linha do Yukon OSP. Então, apenas, de novo, tomando dois conceitos, um óleo puramente integral ou puramente baseado em hidrocarbonetos, numa aditivação entre 1% até 20%, aí já não fala nem de aditivo, mas como um componente base da formulação, os OSPs podem trazer justamente aqueles mesmos atributos que são reconhecidos da química dos PAGs, como formação de filme e propriedades lubrificantes interessantes, e ajudando a controlar a deposição, a degradação e formação de borras e depósitos na operação. Além disso, os outros óleos de corte e usinagem que utilizam bases hidrocarbonetas no geral são os semissintéticos solúveis, emulsionados com principalmente óleos naftênicos. Mas se a gente olhar para as propriedades que os Yukon OSP podem trazer, entre aditivação ou componente base entre 5% e 30%, claro que a desaeração se reproduz, aqui a gente espera que isso gere uma formação de espuma também mais baixa para esses tipos de óleos, e a formação de um filme importante de lubrificação da peça e da ferramenta também é esperada aqui como uma grande vantagem para a preservação da vida útil da ferramenta, acabamento das peças em termos gerais. A estabilidade hidrolítica aqui é um atributo até além do que já é hoje as emulsões, mas a presença de água não altera em nada a estabilidade da emulsão, nem a preservação da química, que é o componente principal desses óleos lubrificantes. E a gente pegou novamente um caso de um óleo solúvel, emulsionado, tradicional, baseado em naftênico, e tomamos a mesma formulação com todos os aditivos anticorrosivos e os emulsionantes tradicionais, surfactantes aniônicos e não iônicos, e o que fizemos foi substituir uma fatia do componente lubrificante, que era um óleo naftênico, e fazer essa componente lubrificante baseada em 70% do próprio óleo naftênico e mais 30% do OSP, do Yukon OSP 32, o de mais baixa viscosidade hoje aqui que a gente traz no portfólio. E também comparamos isso com a mesma formulação, formulada com 100% do Yukon OSP 32 como componente lubrificante. Primeira coisa que é interessante chamar a atenção é que as emulsões, tanto a concentrada quanto a diluída, é estável e translúcida, mostrando que a formulação não precisa de grandes ajustes, ou na verdade não precisaria de nenhum ajuste, seria mais um caso de cada ajuste fino de cada formulação, mas numa formulação tradicional, a estabilidade dela e a emulsificação dela se torna da mesma forma como é feita com os óleos naftênicos. E quando a gente coloca num primeiro indício de teste de lubrificação ou de desempenho desses óleos solúveis, em comparação com o óleo naftênico tradicional, o primeiro teste que a gente fez foi o ensaio de 4 balls, aqui numa carga de 40 quilos por 30 minutos. A diferença de desgaste, inicialmente, ela era pouco pronunciada, mas a grande vantagem foi descoberta quando esses óleos solúveis, essas formulações diluídas, foram submetidas a um ensaio de desafio microbiano com bactérias e com fungos para justamente observar o efeito da estabilidade
química e de degradação e de contaminação na propriedade lubrificante, que inclusive é o principal objetivo de manter uma formulação livre de contaminação, é para que isso não gere problemas de operação, tanto da ferramenta, da máquina e da peça final. E o que a gente observou foram resultados muito importantes e bastante interessantes, e que após um ensaio microbiano ou um ensaio de desafio microbiano, a formulação que leva um componente base OSP e também 100% do componente lubrificante base OSP 32, teve níveis de desgaste no ensaio for balls bastante mais interessantes do que o óleo naftênico puro. E isso é uma grande vantagem para a estabilidade de operação e estabilidade do fluido, mas principalmente para a preservação da ferramenta, da extensão da vida útil do equipamento, da ferramenta e do acabamento das peças. Esse é o primeiro indício, mas eu fecho isso daqui só falando que isso são os primeiros indicativos do desempenho deles em óleos de corte em geral. Então ainda existe a possibilidade de explorar o seu desempenho em óleos de corte de vários outros tipos, com formulações distintas, mas também em óleos de deformação, estamparia e outros mais, os outros tipos de metalworking que a gente está usando na indústria em outros processos. E bom, por isso eu termino aqui agradecendo vocês pela atenção. Obrigado.